na presença de Jesus, solicitando a Ele misericórdia, mas, sobretudo, agradecendo por cada coisa que cada um de nós tem passado. Uns estão vivendo momentos felizes, outros estão na prova, outros estão mais ou menos, né? Mas nós sabemos que a felicidade não é nesse mundo, que nós estamos aqui é para expiação e prova, mas nós vamos com Deus e com Jesus. Então, nós agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, para ouvir dEle, para pegar o ensinamento que é dEle e trazer para a nossa vida com a finalidade de aliviar o nosso fardo. Agradecemos a espiritualidade amiga presente e pedimos a Deus e Jesus que permita que essa espiritualidade fluidifique a nossa alma. Derrame sobre ela as bênçãos que cada um de nós esteja necessitando no momento para equilibrar o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Sobretudo, nos dar mais um pouco de ânimo, de coragem e, sobretudo, fortalecer também a nossa fé. Que hoje, nesse evangelho, sejam revertidas bênçãos de saúde, de cura, de coragem, de resiliência a todos esses que estão conosco, que nós estamos pedindo, Jesus, olhai por eles. Olhai por cada um deles em especial. Nós sabemos que nenhuma prece fica sem resposta. Mas vá, Senhor, onde os nossos olhos e as nossas mãos não conseguem enxergar, muito menos auxiliar. Então, nós pedimos que esteja no auxílio de Luzia Aparecida Teixeira, Lúcia Helena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sávio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira e Josilda Silva, que todos eles possam encontrar na sua caminhada, na sua jornada, a luz divina, e que essa luz divina pode trazer a cada um deles, possa trazer a cada um deles os benefícios que cada um estiver necessitando nesse momento. Esteja conosco, Jesus. A porta está aberta, o nosso coração está aberto para a palavra que vai chegar. Capítulo 17. Sede perfeitos. O item é o 7, o dever. Então, capítulo 17, sede perfeitos. O item é o 7, o dever. Então, espero aí que vocês vão se situando para a gente poder, então, fazer a leitura. Cris, ok para ela? É verdade, né, Cris? Solange, ok? Ok para Edileuza? Acho que ok para todo mundo, né? Dever. O dever é a obrigação moral perante si mesmo, em primeiro lugar e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele é encontrado nos mais ínfimos detalhes e também nos atos elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se acha um antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está confiado ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes permanece impotentes diante dos sofismas da paixão.
O dever do coração, fielmente observado, engrandece o homem. Porém, esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa? Onde ele se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil perante suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo prêmio da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o seu dever, não porque o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno que não aceitam o esboço imperfeito, pois quer que a beleza da sua obra resplandeça perante os seus olhos. Lázaro, Paris, 1863. O nosso evangelho de hoje vem nos dizer sobre o dever. Nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós somos sujeitos de direitos e de deveres. Então, o próprio evangelho já começa dizendo que, primeiramente, nós precisamos ter deveres para conosco. Porque se eu tenho dever para comigo, se eu sei as minhas limitações, se eu sei o caminho que eu preciso seguir, eu então estou apto a servir o outro. Eu estou apto em aplicar esse dever também em favor do outro. Nós temos direitos e nós temos deveres. E aqui o Evangelho vem nos dizendo até onde esse dever começa, onde ele termina. E o Evangelho vem nos dizendo: olha, o seu direito inicia, o seu dever se inicia, né? Então vamos ler para a gente. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Por quê? Porque o dever começa aí. O dever de não fazer. Então, quando eu vejo que está ameaçando o próximo, ou eu não faço, ou se eu faço para ajudar. E termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então, o Evangelho está nos dizendo: olha, seja empático, tenha empatia, porque na empatia você vai saber o que é o seu dever e até os limites, até onde você deve permanecer e até onde você deve recuar, né? Então, o dever diante da vida, o dever para com nós mesmos. Jesus disse: amai o próximo, né? Como a ti mesmo. Mas, para que nós possamos amar o próximo, nós precisamos amar a nós primeiramente.
E aí está o nosso livre-arbítrio de, nas decisões, dentro da nossa jornada espiritual, nossa jornada terrena, porque uma caminha junto da outra, nós somos espíritos, mas estamos na carne. Então, nessa nossa jornada moral, nós precisamos entender esse dever, fazer a empatia, saber o momento de recuar, saber o momento de fazer e o momento de não fazer. E aí estará o nosso mérito. É saber fazer as devidas escolhas. É olhar e entender os princípios que Jesus nos ensinou. E aí sim, nós estaremos galgando, trilhando o bom caminho. Aguardo agora as considerações de vocês para que nós então possamos ir completando, né, esse tema tão interessante que é o dever. O dever, primeiramente, para conosco, né? Porque se a gente não está bem com os nossos princípios, a gente jamais estará completo para poder estender as mãos para o outro e, consequentemente, para ter a melhor decisão dentro daquela nossa caminhada, que às vezes vai envolver o outro também, né? Então, é ter discernimento, saber usar o nosso livre-arbítrio da maneira correta, né? É saber que nós temos os nossos direitos, mas nós também temos os deveres e cumpri-los da melhor maneira que a gente conseguir, dentro do discernimento que nós temos, né? Lá no finalzinho do Evangelho, o Evangelho está dizendo, olha, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, ele nos criou para que a gente possa trilhar um caminho da perfeição. Mas, para que a gente possa chegar nesse caminho da perfeição, estar lá na classe dos espíritos puros, nós precisamos entender, né, esse dever, esse princípio e utilizar o nosso livre-arbítrio, né? Então, ele está falando aqui, ó, que ela deve refletir as virtudes do eterno, né? A humanidade, né? A humanidade é a obrigação moral, deve refletir as virtudes do eterno que não aceitam o esboço imperfeito, pois quer que a beleza da sua obra resplandeça perante seus olhos, né? Então, quando nós fomos criados lá no princípio inteligente, antes do princípio inteligente, uma mônada, né? Até transformar-se em princípio inteligente, nós somos criados, essa centelha, à imagem e semelhança, né? Nós fomos desenvolvendo e cada vez mais nos aproximando aí de Jesus, da classe dos espíritos puros. Então, se ele nos criou simples e ignorante, ele quer que a gente resplandeça, né? Que a gente desenvolva, mas que, sobretudo, desenvolva sabendo o caminho que nós precisamos seguir, cuidando do outro, mas sem deixar de cuidar de nós mesmos, porque cuidar de nós mesmos é sinônimo de que eu também estou trilhando o meu caminho, eu também tenho um projeto reencarnatório, eu também tenho uma missão, né? Então, eu cuido do outro, eu sei o meu dever, eu sei as minhas limitações, claro que eu sei, mas eu preciso saber os limites, né? Eu preciso ajudar o outro, mas também sem me prejudicar. Então, é aí que a gente vai usando o livre-arbítrio, né? Da maneira correta e da maneira que vai nos levar, de fato, a um desenvolvimento. A Solange dizendo, Senhor, perdoa as vezes que eu me coloquei em primeiro plano e esqueci de respeitar a sua vontade e o direito daqueles que precisam de mim. É porque às vezes vigora muito na gente, né? O egoísmo, né? O egoísmo é uma chaga da humanidade que precisa ser fechada ou já passou da hora de começar a ser fechada, né? Então, mas o Evangelho está nos dizendo que cuidar de nós mesmos, ter o dever de saber também as nossas limitações para não nos prejudicar, também é um dever nosso. Nós precisamos entender esse princípio.
né? Paulo de Tarso já dizia, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é eu saber o direcionamento que eu estou dando dentro do caminho, da caminhada evolutiva que eu estou fazendo, né? Então, muitas das vezes, é necessário a gente se colocar em primeiro plano, porque se a gente não coloca e executa determinada missão em relação ao outro, isso vai nos trazer prejuízo. Então, isso também é sabedoria, é saber trilhar o caminho, né? Mas a gente não pode o tempo todo nos colocar em primeiro lugar, porque às vezes a circunstância exige de nós discernimento para aquele que está necessitando mais e que no momento nós temos condições de doar para o outro aquilo que ele está necessitando. E quando eu digo doar, eu não estou falando aqui de coisas materiais. Eu estou aqui dizendo da nossa caminhada evolutiva que envolve princípios morais. A Luciana dizendo: a mudança e a consciência do é para o bem acontece primeiro dentro de nós. A mudança e a consciência do bem e do mal, vamos dizer assim, acontece primeiro dentro de nós. Assim nos chega a possibilidade de cuidarmos e auxiliarmos o nosso próximo. É isso mesmo, né? Tem aquele ditado: só pode ajudar quem está apto a prestar ajuda. Assim como só pode ensinar aquele que detém conhecimento. Da mesma forma, o que a Luciana está dizendo. Quando eu desenvolvo em mim, tenho o senso dentro de mim do bem e do mal, dos caminhos que eu preciso trilhar e traçar, assim, né, nos chega a possibilidade de cuidar do nosso próximo. Cris dizendo: nos dias de hoje, vemos o ser humano se preocupando muito mais com seus direitos do que com seus deveres. Esquecemos muitas vezes que o nosso espaço termina quando começa o do outro. O egoísmo impera e leva as pessoas a cometerem atos muitas vezes impensadas e muitas vezes irreversíveis. Nós temos vistos na atualidade, nesse mundo contemporâneo em que a gente está vivendo, é muito latente essa questão da falta de empatia, né? É um alerta, com certeza um alerta para a gente que está conseguindo visualizar isso e um alerta para aqueles que às vezes nem conseguiram ainda se atinar pelo que estão fazendo. Mas se nós temos essa consciência, nós devemos então colocá-la em prática. Porque o que acontece? A gente às vezes desenvolve certos egoísmos até sem perceber. E aí a gente vai ter uma consciência maior quando nós estivermos do outro lado, necessitando de empatia, necessitando de compreensão. E aí a gente precisa fazer a reflexão: será que um dia eu também faltei com empatia? E só agora eu estou conhecendo o que é a falta dela? Hoje em dia as pessoas passam por cima das outras com uma facilidade enorme para atingir um determinado objetivo. Eles não querem nem saber o quanto vai prejudicar o outro, mas quer ver o seu objetivo alcançado. Isso é preocupante, porque só mostra o quê? Estados de primitivismo do homem, que nos afasta muito daquele que está lá na frente nos aguardando, que é Jesus, né? Que nós possamos fechar essas sagas em nós, essas chagas em nós. Que nós possamos entender exatamente o que a Cris pontuou, né?
O nosso direito termina onde começa o do outro. E quando um direito termina, nasce então um dever. Seja ele de fazer, de não fazer. Mas nós precisamos ter essa consciência. E só assim, com essa consciência de cuidar da gente primeiro para depois dispensar ao outro, de fechar essas chagas aí do egoísmo, de termos consciência diante da vida, é que nós vamos conseguir prosperar verdadeiramente. Alguma dúvida, gente? Alguém mais quer se pronunciar? A Claudionete, devemos respeitar os direitos e os deveres do próximo para que possamos ter os mesmos direitos. Temos que ter sabedoria, discernimento, compreensão, colocar no lugar do próximo, exercer a empatia sempre, né? Todas as vezes que nos sentirmos perdidos, sem saber que atitude tomar diante daquela problemática toda, a gente exerce a empatia. O que eu gostaria que fizesse comigo se fosse eu ali naquela situação? São os princípios que Jesus me ensinou? Esses princípios, essa minha atitude, tem me aproximado ou me afastado de Jesus? E aí sim, nós vamos tendo as respostas que nós precisamos para poder atravessar por aquilo que está ali no momento, né? Necessitando de respostas e necessitando de indicação, ou seja, nos mostrar, né, a bússola do caminho ao qual nós precisamos seguir. A Silva dizendo, quando se trata de direito, todo mundo corre atrás. Mas se chega até nós os direitos, é um caso a pensar. É verdade, né, Silvia? E tem uma coisa, viu? Às vezes o pessoal não corre atrás do direito, não. Às vezes eles até querem ter o direito, né? Mas eles não querem ter os deveres. Eles só querem ter aquilo que é bom, porque nem sempre o dever é bom, né? Nem sempre. A gente quer aquilo que vá de fato nos agradar. Quando é aquilo que nos exige corrigenda, a gente tende a ter uma certa repulsa por aquilo, né? E às vezes, quando tem o senso de correr atrás verdadeiramente dos seus direitos, não tem o mesmo senso de exercer o dever que lhe compete, né? Por isso a gente vê tanto desequilíbrio, né? Mas alguém, gente? Deixa eu ver. Tudo bem? Vamos encerrar então? Jesus, obrigado pela noite de hoje. Que nós possamos entender, que nós possamos trazer para a nossa vida o verdadeiro dever, mas também saber que nós precisamos cuidar de nós para depois cuidar do outro. Que a gente possa saber exercer a empatia na nossa caminhada, para não nos prejudicar, mas também para não prejudicar o outro. Esteja conosco, Jesus. Nós estamos segurando firmes nas suas mãos, com o intuito e o dever de prosperar, de aprender, de sermos melhores. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, que a nossa água tenha os fluidos necessários e que eles, ao retornar, possam retornar em paz e em segurança, mas, sobretudo, com a energia e a luz de Jesus, que rege não só todo esse planeta, mas os nossos corações, de cada um em especial. Fiquem com Deus, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado pela companhia, viu? Mais uma vez.